E para terminar a minha apresentação e chamar o nosso conferencista desse centenário, já, Conferência Magna, né? Aqui está errado, não sei se aqui escreveram errado aqui. Nós não estamos em 2014, eu acho, né? Não. O professor Miguel Surugi, que é um amigo pessoal, professor titular aqui da nossa casa, uma das pessoas mais inteligentes que eu já conheci, no sentido também de vestir a camisa da instituição, estar com a instituição o tempo todo. E eu tive o prazer de conhecer, não sei se ele se lembra, há uns 30 anos atrás, eu acho, Miguel, na casa do Oscarzinho americano, na fazenda, lá onde é a Baronesa hoje, né? A Baronesa, nós fomos lá almoçar com os caras. Eu e você eram novos ainda, né? Eu era bem mais novo que você, mas estava... E aí eu tenho esse prazer de convidá-lo para dar essa conferência, que é uma conferência que outras pessoas já viram, falaram que era maravilhosa, que o professor vai nos dar, que é da medicina, crescimento profissional e felicidade. Então, com a palavra, o professor Miguel Surugi. Ali, ó. Aqui nesse buraquinho aqui, ó. E aí, Miguel? Ah, não, esse é o torre. Não precisa pegar o seu pendrive. É essa aqui mesmo. Não? Ah, essa mesmo. Esse é o meu. Vou pegar outro que eu sou contaminado. Tá ali, ó. Como é que funciona aqui? Esse daqui é para você mostrar lá, para apontar. Aqui que vai aparecer lá. Quando a gente coloca aqui, ó, posso botar para abrir a aula? Ele vai aparecer na tela, doutor. Quando você apertar aqui, ó, pode aumentar? Começa nessa daqui mesmo ou começa nessa? Essa. Aí a gente aumenta aqui agora. Isso não tá funcionando? Aí aqui você vai pra frente, ó, tá vendo? E aí o de baixo você volta. E esse daqui você aponta. Quando você fizer, ele vai pra frente também. Se você quiser apontar, tem o mouse. Se você quer apontar, a gente pode pedir pro rapaz também me ajudar. Você quer aqui em cima ou embaixo? Bom dia a todos. Esse é um momento de emoção para mim, porque eu volto à Faculdade de Medicina, onde eu vivi e cresci como médico, numa instituição a quem eu devo tudo que eu consegui fazer na vida, na área acadêmica, na área pessoal, na área profissional. Uma instituição onde eu cruzei com pessoas extraordinárias que moldaram não só a minha formação profissional, mas principalmente a minha formação pessoal. De modo que é um momento de grande emoção e eu agradeço muito a bondade e generosidade do professor Ricardo Bento por me conceder essa oportunidade. Eu vou falar sobre medicina, crescimento profissional e felicidade, apresentando alguns conceitos que, na verdade, se dirigem principalmente aos mais jovens. Cícero dizia que a gente só consegue ser feliz se no percurso da nossa vida a gente for iluminando as pessoas que vêm atrás da gente. E agora eu posso dizer para vocês com certeza que esse é o verdadeiro sentimento de felicidade que a gente pode ter quando segue a carreira acadêmica. Iluminar as novas gerações, transformar essas novas gerações em pessoas felizes, decentes, competentes, que vão poder usufruir da existência com a dignidade que ela merece. Eu queria começar falando sobre os médicos. Essa pesquisa foi feita na Inglaterra e causou um grande impacto quando eu a li, porque na Inglaterra 56% dos médicos
são muito felizes, muito infelizes e infelizes. Isso me chocou. A Inglaterra tem um sistema médico de boa qualidade, universal, e estranhei esse número. Não, me surpreendeu ainda mais quando agora, essa estatística já tem algum tempo, há 2 anos atrás, uma pesquisa feita no Brasil revelou números parecidos com esse daqui. Então, isso foi uma surpresa muito grande. Eu costumava dizer que, principalmente na Inglaterra, o processo era diferente. Aqui no Brasil, nós éramos mais felizes, mas não somos mais. Quando a gente analisa as grandes populações médicas em todo o país, esse número também se aplica ao Brasil, o que é uma infelicidade. Quais são as causas desse desencanto que está surgindo na medicina? Em primeiro lugar, os médicos trabalham atualmente influenciados, pressionados por setores dirigentes que oprimem os médicos, tanto no setor público quanto no setor privado e na medicina as operadoras de saúde, para ser bem claro para vocês. Eu ia usar um eufemismo, mas, enfim. Um problema importante é que existe uma perda da autonomia. Até 20, 30 anos atrás, os médicos faziam o que achavam que era o melhor para o doente e, de repente, é imposto para todos os médicos, o que acontece agora, regulamentos, regras, processos que nós somos obrigados a aceitar e cumprir, muitas vezes sem ter a convicção de que a gente está fazendo o melhor pelo doente. Existe uma diminuição do respeito da população toda, de todas as comunidades aqui no Brasil, em relação ao médico. Isso se deve um pouco, agora mais recentemente, em função da polarização, mas esse problema já vinha crescendo nos últimos anos, quando surgiu a informação na palma da mão. Google, as redes sociais, e os doentes se tornaram um pouco mais beligerantes. A sociedade é injusta com os médicos. Existem fatos inexoráveis que vão ocorrer sem que a gente possa intervir, e muitas vezes as pessoas imputam aos médicos essa falência que surge na vida das pessoas. A morte inexorável, doenças que não têm tratamento, momentos em que a medicina não consegue dominar doenças que ela não conhece a causa. Então, isso muitas vezes é considerado como uma falha médica. Isso é uma agressão injusta com a nossa classe. Existe uma dissociação entre o que a gente aprende nas escolas, nas faculdades, e a prática do cotidiano. Nós fazemos cursos, nos aperfeiçoamos, aprendemos medicina em hospitais e escolas, que têm uma organização bastante razoável, e quando a gente sai, se forma, no dia seguinte da residência, põe o pé na rua, a gente percebe e conhece uma outra realidade, onde prevalece na vida real a pobreza, a infelicidade, a falta de acesso à saúde que prevalece no Brasil. Eu vou falar já um pouco sobre isso. O médico atualmente tem que ser médico e administrador, por imposição de todos esses processos de controle da atividade médica, e ele passa e perde muito tempo. Nós não temos vocação para ser administrador, e nós perdemos muito tempo em tarefas burocráticas exigidas pelo meio que nos cerca, o meio dirigente que nos cerca. E os médicos agora têm menores proventos, que não é a principal causa de infelicidade dos médicos, eu vou mostrar já, mas que, sem dúvida, prejudica um pouco a atuação do médico, no sentido de que ele é obrigado a se esforçar mais para poder ter proventos mais dignos. Existem outras causas para o desencanto. O burnout, que todos vocês conhecem, eu não vou me prolongar, é representado por essa série de sentimentos que, como vocês podem perceber, acaba com a estamina do médico. O indivíduo que entra em burnout, ele deixa de ser um bom médico por essas características que, obviamente, comprometem a sua atuação. Esse é um fenômeno crescente. Tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, entre 30% e 50% dos médicos têm burnout, e o que é mais triste, mais chocante, é que esse fenômeno está agora atingindo os médicos residentes, nos Estados Unidos e no Brasil. Eu nunca, na minha vida passada, eu nunca tinha presenciado médicos que desistem da medicina quando começam a fazer residência. Isso tem se tornado cada ano mais comum aqui no Brasil, penso que fora do Brasil. Esse slide é apenas para mostrar que
insatisfação não é material, não é por proventos menores. Vejam que essa pesquisa feita nos Estados Unidos mostrou que a primeira causa do desconforto é existir muitas regras e regulamentos que cerceiam a nossa atuação. Trabalhar muito tempo com menos provento, isso incomoda os médicos. Lidar com pacientes difíceis, o que realmente agora se tornou muito frequente, muito incômodo para todos nós. Nos machuca, do ponto de vista sentimental, nos atrapalha e faz perder muito tempo. Trabalhar com registros eletrônicos. Existe um estudo feito nos Estados Unidos há 3 anos atrás, em que eles procuraram saber quantas horas um médico passa no computador todo dia. Pegaram médicos de idade média, os jovens passam muito, os mais velhos passam um pouco, médicos de idade média, e entrevistaram 1.500 médicos. Eles observaram, e a média de tempo que esse grupo ficava no computador por semana era de 12 horas. Nós não temos essa vocação também para ficar preenchendo laudos, pedidos de exame, todos os registros eletrônicos exigidos atualmente pelas administrações dos hospitais, encaminhamento de doentes, procurar exames, e isso perturba a nossa atuação. A nossa vocação é outra, a nossa vocação é ficar do lado do doente e apoiá-lo nesse processo de doença e cura. E reembolso com proventos menores é a quinta causa. Vejam que esse sentimento do burnout é muito menos material, muito mais um processo mental de sentimentos que se esvaecem. Outra causa de desencanto do médico está aqui representado. Eu já falei 2 vezes nessa apresentação. Até há 20 anos atrás, o médico era o elemento central de todo o processo de saúde na área médica. Isso prevaleceu até o início desse século, quando passou a haver uma supremacia dos gestores. Eles passaram a ocupar posições de comando e baseados em regras muito rígidas, rigorosas e até certo ponto compreensíveis, até certo ponto, porque as instituições médicas só sobrevivem se forem bem gerenciadas e bem administradas. Mas isso colocou os médicos numa situação secundária. Há 20, 30 anos atrás, esse era o processo que a gente vivia. O doente chegava no hospital, ele era recebido por médico, pela equipe paramédica, o médico exercia suas ações, curava o doente, e esse doente saía agradecido, transformando o médico no seu amigo. Toda a geração mais velha que está aqui viveu isso. Agora é diferente, agora a realidade é outra. Os gestores assumiram essa supremacia, o doente virou uma commodity, é um meio para ele fazer a empresa gerar mais recursos, ele crescer dentro da empresa. Os médicos são tratados de acordo com regulamentos e de forma padronizada, não se individualiza o médico, são regras rígidas que nos colocam na frente. O doente agradece, faz um obrigado para o médico com um dedo só, e essa curva sobe, esses gestores ficam felizes. E os médicos ficaram numa situação, infelizmente, mais, digo, quase secundária, coisa que é absolutamente improcedente quando a gente fala em medicina, em atendimento às pessoas. Existem outras causas de desencanto. Em hospitais públicos, os salários são absolutamente indecentes. No Hospital das Clínicas, o maior hospital público do Brasil, da América Latina, o médico ganha R$6.000 por meio período de trabalho. R$6.000 é um bom salário. Qualquer um de nós até sobreviveria em condições de tristeza e de infelicidade na vida. Mas devia trabalhar meio-dia como médico, com tudo que é necessário para exercer esse trabalho, e ganhar apenas R$6.000 é muito pouco. Esse indivíduo não vai conseguir se firmar, do ponto de vista econômico, talvez não seja feliz. Em 3 Rios, eles ganham R$2.000 por meio de trabalho. A nossa carga semanal de trabalho é muito alta, maior do que todas as outras profissões. Os honorários do SUS são indecentes. Isso é que o SUS paga para as equipes médicas quando fazem essas cirurgias, não é para o cirurgião. São esses valores que o SUS paga até hoje. E a violência contra os médicos é uma realidade. Essa é uma estatística do CRM de São Paulo. 60% dos médicos sofrem violências, alguns que retiram ele das atividades de forma
transitória, mas são sempre ameaças e situações muito difíceis para serem enfrentadas pelos médicos. Eu contei até agora só tragédias. Eu imagino que se eu continuar falando isso, vocês vão começar a sair dessa sala. Então eu queria dizer para vocês que eu tenho bem boas notícias para dar para vocês. Em primeiro lugar, essa pesquisa que foi feita pelo IBOP aqui no Brasil, eles foram verificar quais as profissões onde os participantes, os membros dessas profissões eram mais felizes, ou tinham maior credibilidade, tinham mais confiança da população. E veja que os médicos ganharam. 81% da população tem grande confiança nos médicos. Ganhamos dos religiosos, ganhamos dos militares. De modo que isso realmente é uma coisa que é uma realidade que me deixa muito alegre por mim e pelos meus colegas. Vocês queriam saber quem estava no fim, né? Advogados e vendedores de automóvel. Eu mostro essa tabela apenas para ensinar vocês um pequeno truque. Quando vocês forem comprar um carro, não procure um vendedor, procure um médico. Olha a posição que ele ocupa nessa tabela. Vejam que coisa fantástica. Há 3 anos atrás eu estava em Miami, atravessando a Rota 95, e me deparei com esse outdoor. Nos Estados Unidos é permitido fazer propaganda de médico, de hospital. Esse Jackson Heart Surgery Institute tinha contratado um grande professor de cardiologia, cirurgião, e anunciou nessa rota, que é uma highway, tinha esse cartaz. Isso achei interessante. Continuei dirigindo até que cheguei numa rotatória e vejam a minha surpresa. Me deparei com outro outdoor dizendo que no Mercy Hospital o tempo de espera no pronto-socorro era de 5 minutos. Rodei minha câmera para o lado. Perdão. E vejam o que aconteceu na rotatória. Um outro outdoor dizendo que 2 hospitais tinham se associados ao Memório. Um outro outdoor dizendo que esses 2 hospitais têm uma missão conjunta agora para desenvolver saúde em Miami. E virando para trás, um anúncio de que o Mount Sinai tinha um único centro de cirurgia robótica nos Estados Unidos. Isso numa rotatória, numa highway. O que a gente percebe por esse processo? Que os médicos, isso foi há 3, 4 anos, estavam voltando a adquirir uma grande proeminência nos Estados Unidos. Isso está acontecendo no Brasil agora. Só vai crescer na medicina quem realmente adquirir uma proeminência, um conceito de competência, um conceito de humanismo. Senão não vai crescer. De modo que esse processo começou lá antes, porque eles estão sempre na nossa frente, e agora já está ocorrendo no Brasil. Os médicos com uma formação mais sólida, mais robusta, vão conseguir posições robustas, vão crescer e certamente serão mais felizes. Eu queria comentar alguns tópicos da prática médica. É impossível, nesse tempo curto, analisar muito profundamente esse processo, mas eu queria começar lendo essa historinha. As lágrimas corriam pela minha face, escondidas pela minha máscara. A cirurgiã continuou impiedosamente. Como você não consegue fazer isso? Não é difícil? Será que você é idiota? Será que você não pode me ajudar? Eu me odiei por estar chorando. Esse depoimento foi mandado para o Beach Medical Journal anonimamente. Era uma residente ajudando uma cirurgia de uma cirurgiã. Eu evitava seus olhos para que ela não pudesse ver minhas lágrimas e o profundo sofrimento da minha alma. Balbucinei alguns monossílabos. As críticas continuaram, se não por palavras, mas com suspiros ou gestos furiosos. Enquanto eu tentava aceitar, sem reagir, eu permiti que fosse assediada, li sobre um experimento que descrevia a capitulação pela falta de esperança. Um cachorro foi colocado numa gaiola que dava choques elétricos nos lados, rapidamente se postou do outro. O mesmo aconteceu quando o assoalho eletrificado foi invertido. O cachorro passou a receber choques em diferentes áreas e a saltar desesperadamente. Com o tempo, sem conseguir reagir, desistiu, deitou-se no chão, aceitando o sofrimento. Nesse momento, a porta da gaiola foi aberta, o cachorro não se moveu, permaneceu deitado, aceitando a dor. Essa experiência foi muito criticada, enfim, foi até processado, mas enfim. Compreendi que o sentimento de ser incapaz de escapar é a parte relevante da tortura. Essa
pessoa que mandou essa história conclui: os autoritários são atraídos pelas profissões da saúde e pela oportunidade de exercer poder sobre pacientes e sobre servidores vulneráveis. O estereotipo do autoritário como pessoa dura e poderosa, que sempre obtém o que quer, está mudando à medida que se começa a reconhecer que o único objetivo do autoritário é esconder suas imperfeições, suas incompetências. Eu mostrei esse slide para mostrar quais são as pessoas que habitam o nosso mundo. Infelizmente, essa postura não é incomum no meio médico. E vocês precisam compreender que ela existe e precisam compreender o que está por trás disso. Muitas vezes nós somos agredidos por esse motivo. Eu acho que não vale a pena a gente sofrer. Porque vale a pena, na verdade, a gente ter dó de quem tem esse tipo de postura. O médico é sempre um líder, em qualquer posição que ele esteja, num pequeno grupo, com 2 residentes, com outros médicos, dirigindo associações médicas, no seu consultório, e ele precisa conhecer princípios de liderança. Eu vou citar alguns, são óbvios, isso para a nova geração, para eles entenderem que eles têm que assumir essa posição de liderança para poderem se destacar, para poderem se comunicar com os colegas, para poderem exercer a medicina num patamar mais alto. Todo líder, bom líder, tem que estabelecer médias e planos para aquelas pessoas que trabalham com ele. Sem receber essa informação, o indivíduo nunca vai ser produtivo, a gente vai perder um elemento que muitas vezes tem grande valor, simplesmente por ele não estar orientado. Delegar e apoiar sempre, não para se eximir de uma tarefa, como muitos chefes fazem, mas para permitir o crescimento da pessoa que vocês estão delegando alguma coisa. Quando a gente pede para alguém fazer alguma coisa, se a gente fizer para o nosso benefício, isso é imperfeito, é incorreto e é destrutivo, porque a pessoa vai fazer realmente de maneira triste, infeliz, e para ela não vai servir para nada. Quando a gente estimula o crescimento, faça esse trabalho para mim, depois eu vou sentar com você, vamos discutir e você vai aprender o que eu puder te ensinar em relação a isso. Liberar para a criação e dar o crédito. Esse é um defeito muito grave nos chefes mais autocráticos. O grupo que está por baixo dele executa ações, cria movimentos, cria ideias e o chefe toma para ele essa novidade, essa descoberta que foi feita. Compartilhar conhecimentos e experiência. Essa é uma virtude muito importante do bom chefe. Aquele indivíduo que omite os seus conhecimentos nunca adquire o respeito de quem trabalha com ele. Defender membros do time. Às vezes cheguei a defender pessoas até que não tinham razão, muitas vezes, porque eram pessoas decentes. A gente tem que defender o time. É sempre importante a gente assumir essa postura para poder receber dessas pessoas a lealdade que a gente quer. Ser neutro quando dirige um grupo. É muito comum o chefe escolher alguns indivíduos que ele prefere conviver e esquecer dos outros. Isso é uma imperfeição que destrói o grupo. Nenhum jardim floresce se vocês só irrigarem uma parte do jardim. Vigiar transgressões de limites. É aí que nós temos que ser duros. O bom chefe não é aquele que é duro sempre ou é condescendente sempre. Esse indivíduo nunca vai ser um bom chefe. O bom chefe é aquele que é duro nos momentos que ele precisa ser e é absolutamente complacente quando ele nota que existe uma falha que foi involuntária em alguém que tem valor. Quando o indivíduo transgride aquelas regras mais elementares de dignidade, de respeito humano, a gente não deve hesitar em dar um chute no bumbum desse indivíduo e tirar ele do circuito. Lembrar que a autoridade se consegue pelo respeito e não pela força. Aqueles que dirigem pela força se frustram. O dia que eles perdem o poder, alguém vai cuspir no pé deles. E isso não é só uma imagem que eu estou criando. Esse é um fenômeno que eu vivi pessoalmente na escadinha da HC na entrada, quando esse professor titular cruzou com 2 médicos jovens, eu estava atrás, e um deles cuspiu no sapato do professor. Eles se cruzaram. Todo líder tem que entender que ele só vai conseguir liderar de forma substancial, de forma robusta, se ele obedecer a esse binômio, coerência e exemplo. Se o líder que é incoerente, ele pede para o indivíduo fazer uma coisa, eu vivi isso para dar um exemplo para vocês. Quando me formei, eu tinha 2 empregos.
Eu trabalhava de manhã no HC, à tarde na faculdade, tinha dois contratos, não tinha nada fora. O professor me deu um segundo contrato para eu poder viver. Chegou um dia, o professor chegou, mudou de professor, veio outro, falou: Miguel, estão pedindo para eu diminuir o número de pessoas, você vai pedir demissão dos dois, qual que você prefere? Eu peço demissão no HC, tudo bem, eu fico na faculdade. E tá bom, então tá feito. Nós temos que diminuir o número de pessoas. Um ano depois, eu e o outro assistente pedimos demissão. Um ano depois, nós descobrimos que esse professor tinha duplo vínculo e ele continuou com o duplo vínculo. Eu já não respeitava ele, uma vez, tinha motivos para dizer que não respeitava. Eu queria lembrar Aristóteles. Perguntaram para Sócrates como é que a virtude poderia ser transmitida, com palavras ou pela prática? Sócrates foi o maior filósofo ocidental, dizem, é tido como tal. E ele não soube responder, ele elaborou, falou, mas não conseguiu responder. Perguntaram depois para Aristóteles, foi discípulo de Sócrates, e Aristóteles não teve dúvida. A virtude só pode ser transmitida pela prática, e a melhor forma de incuti-la é através do exemplo. Então, todo médico tem que realmente se postar na academia, na vida prática, na relação com os colegas, como exemplo. Essa é a forma de a gente crescer, ser respeitado de forma genuína e poder trabalhar em grupo, poder exercer as nossas atividades e, com isso, ser feliz. Não esqueçam dessa regra. Qual a característica de um médico, de um bom médico? Posso perguntar para você? Qual dessas qualidades... Os médicos não têm qualidade nenhuma. Alguém pode me ajudar para saber? Oi? Eu vou tentar reiniciar aqui. Oi? Tá. Só esperar. Bom, eu vou citar uma série de características acho que eu vou... É que não dá para eu falar porque tem um texto longo aí. Desculpa, esse processo retorna ou não retorna? Pode não retornar. Senão eu vou em frente. Tá bom. Aqui. Qual a característica? Você está me ouvindo? Qual a característica mais importante de um bom médico? Mais importante. Qual? Fala duas. 3, vai. Muito bom. O bom médico é o médico que tem todas essas características. Portanto, não existe o verdadeiro bom médico, e nenhum de nós tem a capacidade de todas essas virtudes. O que é o bom médico? É aquele que alia o maior número dessas características, dessas virtudes. Quanto mais características essas vocês inserirem no seu comportamento, no seu coração, melhores médicos serão. Eu queria dizer que uma forma de a gente saber
quando que o indivíduo é um bom médico, não é perguntar para o amigo, perguntar para alguém que cruza com você ou para um doente. A melhor forma de perguntar é para as novas gerações. Eles sabem reconhecer quem são os bons médicos, que é aquele que vira um modelo para ele, que vira um exemplo para ele. É aquela pessoa que o indivíduo jovem que está por trás de nós pensa, eu gostaria de ser indivíduo, ser esse indivíduo, eu gostaria de fazer o que ele faz, eu gostaria de estar no lugar dele. Então, esse é o verdadeiro bom médico. Quando vocês quiserem saber se vocês são bons médicos ou não, perguntem para os residentes, viu? Vocês poderão se frustrar se ele ficar quieto, mas terão uma grande alegria se ele falar que é você o bom médico. Para os mais jovens, eu queria apresentar aqui algumas regras, algumas mensagens que são atualmente necessárias no século XXI para vocês poderem exercer de forma adequada a medicina. Vocês têm que aceitar a nova relação de hospitais e médicos. Nós sabemos agora que os hospitais são grandes grupos administrados por gestores, que impõem regras, muitas vezes oprimem os médicos, mas isso é irreversível, pessoal. Até porque os hospitais que não tiverem esse tipo de comportamento vão desaparecer. Tem que aceitar, procurar lutar pelas nossas posições, ter representantes que lutem pela gente para poder equilibrar esse jogo. Todos os indivíduos mais novos, quando se formam, devem tentar se inserir em instituições consagradas, porque a gente, quando vai trabalhar, precisa ter alguma moldura. E um bom hospital já cria uma moldura para vocês. Não é fácil entrar num hospital muito consagrado, mas do mesmo jeito que vocês lutaram para entrar numa boa residência, lutem para entrar num bom hospital. Lá vocês não só vão ter essa moldura, mas vão encontrar pessoas especiais em todos os níveis, conviver com eles, se enriquecer com essas pessoas e poder se tornar melhores médicos. É impossível, pela quantidade de conhecimentos que é jogado na nossa cabeça a todo momento, você ser um médico generalista. Então, a gente tem que fazer subespecialidade, todos. É a única forma de a gente poder se aprofundar no estudo e se tornar um grande médico. Networking com colegas é um fenômeno fundamental para vocês poderem crescer. Esse networking vai permitir vocês conviverem com pessoas que são de valor, aprender com eles, trocar ideias e sentimentos com eles, conviver no cotidiano com eles e, com isso, crescerem do seu ponto de vista pessoal. Essa é uma necessidade que tem que ser... A gente já tem network, mas nem sempre a gente dá o devido valor. As redes sociais estão muito degradadas e a gente já começa a lutar contra elas. Mas monte grupos onde vocês se reúnem, se juntam, viajam, comem juntos, convivem juntos, e isso vai enriquecer vocês. Estudo independente e contínuo, não preciso explicar. Divulgação pessoal ética e pertinente. Quando eu era residente, uma vez eu fazia microcirurgia de deferente, a Globo me pediu para fazer uma entrevista. Eu falei 5 minutos e ia sair no Fantástico. Foi uma festa, avisei minha família, uma glória para mim. Eu não era residente, eu tinha voltado dos Estados Unidos. Eu era assistente novinho. E eu achava que eu ia falar 5 minutos no Fantástico. Ligaram, apareceu o meu rosto, eu falei 3 frases e cortaram. Mas assim mesmo foi a glória para mim. No dia seguinte eu vim para o HC trabalhar, subi a escada, achando que todo mundo ia me cumprimentar. Cruzei com o professor Paulo Banco, que era muito amigo, mais velho, um tipo de um modelo para mim. Miguel, parabéns, te vi ontem no Fantástico. Muito obrigado, Dr. Paulo. Enchi tudo. Agora, uma coisa, não vá na sua enfermaria hoje. Você pediu permissão para o professor? Não. Então não vá na enfermaria que ele vai te mandar embora. Eu fiquei uma semana sem ir na URA, ia direto para o ambulatório, para o centro cirúrgico. E é verdade, pessoal, essa imagem que eu fiquei mostrando aí não é verdade, essa é brincadeira, mas eu fiquei algum tempo sem querer cruzar com ele, porque tinha essa regra. Mas agora não é mais assim. Quando vocês forem convidados para fazer depoimentos, para aparecer na televisão, na rádio, dar entrevistas, façam isso, preparem-se, vão lá e mostrem os conhecimentos que vocês têm, mas essencialmente procure ajudar as pessoas. Vocês vão adquirir um conceito muito bom se vocês divulgarem conceitos de educação, conceitos de orientação, de prevenção. Façam isso fortemente, pessoal. Isso vai criar uma boa imagem para vocês e vai dar felicidade para vocês também.
6 exigências necessárias para se exercer medicina agora num patamar mais alto. Se comunicar bem e saber liderar. Eu queria dizer para vocês que essas 2 qualidades não são natas. A gente aprende a se comunicar. Vem dos bons modelos de comunicação, os médicos se comunicam bem, tentem imitá-los e lendo, estudando, comprando livro de comunicação. E liderança a mesma coisa. Comprando livro de liderança, porque se vocês não liderarem bem, vocês afundam na medicina. A subespecialização é fundamental, eu já expliquei o motivo. Atenção com as novas tecnologias. Tentem sempre avançar um pouco. Não adianta vocês serem especialistas, por exemplo, em tratamento de catarata, porque isso até o residente faz bem. Vocês, se for na otorrina é diferente, fazer amidalectomia, qualquer residente faz. Vocês têm que avançar um pouco, irem falar com o Ricardo, tentar descobrir o que está aparecendo de novo e avançarem naquela área. Ir para o exterior, fazer um estágio. O estágio no exterior é importantíssimo na formação do médico. Não é necessário, não é absolutamente necessário, mas é importantíssimo. Mais do que os conhecimentos, que já são grandes que a gente adquire, é um momento de formação pessoal, de grande enriquecimento pessoal. Eu viajei para fora, fiquei fora. Quando eu voltei, eu era outro indivíduo. Um pouquinho mais esperto, achando que eu sabia muito. E isso passou em 6 meses, porque tudo que eu aprendi logo foi incorporado à prática cotidiana aqui, mas eu mudei como pessoa. Existe um fenômeno para quem faz cirurgia. Leapfrog é uma instituição americana que ela classifica os médicos nos Estados Unidos de acordo com os resultados que eles têm em cirurgia. O sujeito tem 200 pancreatectomias por ano e eles veem o índice de morbidade e mortalidade desse cirurgião. É muito baixo, esse indivíduo entra para uma lista boa. Se ele faz 10 pancreatectomias e os doentes 5 morrem no pós-operatório, ele vai para a lista lá embaixo. A Leapfrog vende isso para os hospitais. O que os hospitais fazem? Se alguém na Califórnia tiver um problema que lá não tem ninguém que trate bem e em Boston tem, eles põem o doente e a família no avião, vai para Boston, vai para a Índia atualmente fazer cirurgia cardíaca, porque na Índia tem um grupo de cirurgiões que foram treinados nos Estados Unidos para fazer cirurgia cardíaca. Qual é o interesse deles? Eles economizam dinheiro, porque o indivíduo que complica uma cirurgia cardíaca, ou complica uma pancreatectomia, uma cistectomia, esofagectomia, são cirurgias que complicam muito, o doente cai numa UTI, uma operadora gasta 400, 500 mil reais se ele ficar lá 4, 5 dias dentro dessa UTI. Se ele operar com um cirurgião competente, a maioria deles sai bem no 7º dia do hospital e as operadoras ganham muito dinheiro com isso, ou deixam de perder. A AMA, American Medical Association, abriu um processo contra Leapfrog, dizendo que eles estavam infringindo uma regra de ética médica, indicando médicos sem ter condição para isso. A Leapfrog ganhou. A resposta que eles deram para os juízes foi de que esses médicos, esse encaminhamento que eles faziam era para salvar a vida dos doentes. Acabou. Com esse argumento, eles ganharam a causa. Então, lembre-se que, se isso aconteceu nos Estados Unidos, já deve estar acontecendo aqui, talvez de forma subreptícia. Não tendo o Leapfrog, mas é possível que os hospitais, quando vão aceitar alguém, se informe sobre o número de cirurgias, o número de procedimentos, a habilidade para fazer um cateterismo cardíaco, o número de casos feitos, aí incorpora um sujeito e despreza os outros, porque eles querem, obviamente, poupar recursos para eles. E, atualmente, é fundamental ter conhecimentos básicos de inteligência artificial. Todos têm que ler coisa básica. Não precisa comprar livro, não precisa perder muito tempo. É só chegar no ChatGPT e perguntar o que pode ser feito com inteligência artificial em medicina. Eu fiz isso. Imprimi 2 folhas e consegui aprender tudo que é importante. Não precisa ler um livro. Façam isso, pessoal. Foi uma surpresa para mim quando eu li. O chat responde muito bem essa pergunta. A partir daí, vocês podem começar a melhorar um pouquinho a atuação de vocês em clínica, no cuidado com os doentes. Medicina e felicidade. Obviamente, poucas profissões têm a oportunidade de produzir felicidade, especialmente como a medicina. A medicina é inebriante, vocês sabem disso. Como é que eu me posiciono sobre isso? O que eu queria transmitir para vocês de importante sobre esse aspecto? Como sempre, eu recorro ao ChatGPT, porque eu nunca soube direito o que era felicidade.
Eu queria ser feliz, mas nunca soube. Perguntei para ele, Chet, quando eu converso com o Chet, eu escrevo, eu ponho o nome dele, só para ficar mais familiar a conversa. Chet, o que você acha disso? O que você acha daquilo? Me dê 5 frases que definem felicidade. Aí ele respondeu, claro, aqui vão 5 frases famosas. Felicidade é o que você pensa, diz e o que você... quando você está em harmonia, Gandhi. Felicidade da vida depende da qualidade e dos seus pensamentos. São definições que grandes personagens da história da humanidade dando definições que, a meu ver, não eram perfeitas. Felicidade é alguma coisa, não é uma coisa pronta. Ela vem com as ações, com as suas ações. Felicidade é o significado e o objetivo da vida. Happiness não é o final, é um byproduct. Quer dizer, grandes personalidades, eu li isso e acabei continuando na mesa sem saber o que era felicidade. Comecei eu mesmo a filosofar. Os médicos têm uma necessidade muito importante de se dedicar intensamente para poder ser médico. Nós trabalhamos mais que as outras pessoas, dedicamos muito tempo, e essa dedicação nos pune, certamente. O altruísmo médico não tem comparação com as outras profissões, não tem. A gente se prejudica para poder salvar o próximo. Isso não é discurso de exaltação. O que eu queria dizer para vocês, para os mais jovens principalmente, é o que eu fiz para resolver, para poder ter vida também pessoal, familiar. Eu passava o tempo todo na faculdade de medicina, depois no HC, depois com o meu consultório, o tempo todo, e sem dúvida eu dedicava pouco menos de tempo para minha família. Tive uma mulher extraordinária que me cobria bem. Quando ela morreu, eu percebi como eu era insuficiente, incapaz, totalmente disfuncional, porque surgiu tanto buraco no meu entorno que ela cobria e eu não tinha percebido isso. E parte desses buracos era justamente a organização da família e o apoio aos meus filhos. Eu tenho 2 filhos. Mas antes de ela morrer, eu já tinha percebido esse processo e li uma vez essa frase do Fernando Pessoa que eu queria repetir. O valor das coisas não está no tempo em que duram, mas na intensidade com que acontecem. Por isso existem momentos inesquecíveis, coisas inexplicáveis e pessoas incomparáveis. No dia que eu li essa frase, eu mudei de postura. Eu deixei de encontrar meus amigos aos sábados, de jantar todo sábado, aquela história de ir em casa, viajar com amigos, e passei a ficar com o Tomás e com o Vitor, o tempo que eu podia. Eu ia no Play Center, punha eles para andar na roda gigante, eu ficava lendo o Journal of Urology. A gente ia para a represa de Guarapiranga, eu ficava toda inteira puxando eles no barco, eles esquiavam mal, caiu, e eu aguentava, eu ia lá e ficava a tarde inteira. Voltava para casa feliz, leve, e estou contando essas histórias para vocês porque eu acho que o médico tem essa necessidade de viver intensamente, e deve viver intensamente, os poucos momentos que a gente sobra. Meus amigos sempre reclamam que eu não os encontro, mas paciência, alguém pode ficar incomodado, mas é muito pior o meu incômodo que eu sentia por não estar próximo dos meus filhos. Não se esqueçam, quando vocês vivem momentos intensamente, aí é que vocês guardam aqueles momentos inesquecíveis, são nesses momentos que surgem coisas inexplicáveis, que você nem tinha tempo de ter cogitado antes, e é nesses momentos que você conhece pessoas incomparáveis. Eu tenho outro problema, eu acordo cedo, quando eu estou preocupado. Se eu opero um doente, a enfermeira me liga antes de eu dormir, dizendo que ele está com febre, eu não vou dormir. Eu acordo às 5 horas e fico rodando na cama. Será que ele está com sepsis? Será que não sei o quê? Será que está com pneumonia? Numa dessas noites insones, eu levantei e fui para o meu computador, 5 da manhã. Eu não me lembro o que tinha acontecido. Liguei o computador e joguei Happiness no Google. Aí surgiu um monte de páginas no Google, e uma delas era do British Medical Journal. Era um editorial escrito pelo Richard Smith, que foi o melhor editor de revista médica que eu conheci na minha vida. Eu li o British Medical por causa desse editor. Os editoriais dele eram incríveis. Ele escreveu um editorial sobre felicidade. 5 da manhã eu li o editorial, falei,
Hoje o Richard não estava inspirado, não aprendi muita coisa. Mas embaixo ele falou, quem leu esse artigo, clique nesse link e defina o que você acha que é felicidade. Eu cliquei para ler o que os outros tinham escrito. E minha decepção foi muito grande, porque eram só coisas materiais. Para ser feliz, eu queria ter uma lancha, um barco, eu queria ter um avião, eu queria morar numa ilha, queria ter muitas mulheres, queria ter muito dinheiro, enfim, só coisas materiais. E me deparei com essa definição desse professor inglês, numa pequena universidade da Inglaterra. Felicidade é um estado de harmonia interna, de contentamento com o que somos, holisticamente, um contínuo de bem-estar físico, mental e afetivo. Gostei muito dessa definição. Não tem nada material. Se vocês estão contentes com o que vocês são, se vocês têm essa harmonia mental, um indivíduo insano não pode ser feliz, tem essa harmonia física, doente não pode ser feliz, e tem uma harmonia afetiva, nós nascemos para amar e ser amados, você é feliz. Todos vocês concordam com isso. Mas quem vive no Brasil não consegue atingir esse ponto de felicidade. O Brasil é um país desigual, injusto, onde tem mais do que 60, 70 milhões de pobres e extrema pobreza. Nessa última pesquisa do IBOP, aqui soma quase 60 milhões, essa pesquisa nem foi terminada. O último censo do IBOP não terminou. Tem muito mais gente pobre, muito mais gente vivendo em pobreza extrema. 60, 70 milhões, é mais do que a população dos maiores países da Europa, maior que a Alemanha, maior que a Inglaterra, maior que a França. Só de pobres e super pobres. São aquelas pessoas que não têm comida quando acordam, são aquelas pessoas que ficam caindo nas portas dos hospitais públicos, absolutamente impenetráveis para eles. A gente fala que o SUS é bom, e eu queria fazer um pequeno comentário. O SUS é bom em algumas áreas, pequenas áreas. Vacinação é excepcional, o SAMU é excepcional, o projeto antifumo, o tratamento da AIDS, são os projetos brasileiros que fizeram sucesso no mundo inteiro. Mas quando a gente tem algum problema um pouco mais complicado, não precisa ser muito, um pouco mais, ele vai tombar na porta do hospital público sem conseguir entrar e vai morrer na porta do hospital público sem sequer ser visto por um médico. Essa é a realidade no Brasil. Será que num país justo como esse a gente consegue ser feliz? O que eu queria dizer para vocês é que, na verdade, uma forma de a gente poder melhorar um pouco o nosso sentimento de felicidade e de alegria é realmente estender a mão para essas pessoas, os milhões de brasileiros que foram condenados pelo destino sem ter culpa sobre isso. Eu queria dizer para vocês que os brasileiros são pessoas resilientes, resignadas. Milhões e milhões de brasileiros são gente perfeita, gente boa. Nós temos governantes que não são gente boa. Brasileiros puros, simples, ele não agride, não é resignado, e a gente tem que valorizar essas pessoas. Esse é um exemplo do que eu estou me referindo. Eu tirei de um jornal nacional que estava analisando, fez uma matéria sobre as pessoas mais simples. Sandra é uma catadora de lixo, abandonada pelo marido, que tinha 4 filhos. Na contabilidade do impossível, explico como vai vivendo. Eu envergo, mas não quebro. Eu estou aqui firme e forte, guerreiríssimo. Esse é o brasileiro que nós temos que ajudar. Essas pessoas que nós podemos criar um pouco de dignidade para a vida delas. São essas pessoas que a gente, ajudando, suaviza o nosso coração. São essas pessoas que permitem que a gente possa usufruir daquela aspiração que não tem contestadores, de passar pela vida e vivê-la com felicidade. Muito obrigado.